Olá, esse é o programa Municípios em Ação. No programa de hoje, nós vamos ter a participação aqui do Carlos Roberto Ferreira, nós conhecemos como Ferreirinha, vai estar fazendo um balanço conosco aqui de vários assuntos de interesse do domínio público. Quero agradecer a participação de todos, que você que tem interagir, pergunta e mandar alguma informação aqui para nós. Nós agradecemos aí. O estúdio aqui está lotado, a gente vai pedir o pessoal para ficar em silêncio e agradecer aí toda a nossa audiência. Primeiro, Bernardo, muito obrigado pela sua participação no programa Municípios em Ação. Eu agradeço, Renato, você, toda a equipe, pelo convite. Esse programa é um programa muito importante para a Baixada e para o Estado do Rio de Janeiro. Parabéns aí mais uma vez pelo programa. Agora, Ferreirinha, uma coisa que nós estamos vivendo, antes de falar sobre a política e tudo que está ocorrendo aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma anomalia no planeta. Saímos da Covid e estava aprendendo, depois veio o processo eleitoral, político no Brasil, foi muito conturbado, e agora nós estamos de novo numa guerra, que foi na Ucrânia e na Rússia, mal está se adaptando para tentar ver se essa guerra terminava. Agora veio a guerra da Israel e agora a Palestina, envolvida grupos aí de terroristas, né? Como é que você avalia esse perfil? Porque o brasileiro, independente de ter esse conflito que nós estamos acostumados a ver, bala achada, bala perdida, bala encomendada, agora esse fenômeno que está puxando todo mundo do mundo. Olha, Renato, eu vejo que é uma guerra que se estende há muitos anos, agressão de toda parte, né? Os palestinos estão sofrendo, os israelenses também estão sofrendo, o povo está sofrendo, porque o Hamas ele não representa a Palestina. A Palestina é um povo ordeiro, é um povo histórico, como também a parte de Israel. O problema é que a ONU não conseguiu, com a criação de Israel em 1948, não conseguiu ali estabelecer aquele combinado, né? Aquele tratado, criar o Estado de Israel e depois não conseguiram criar o Estado da Palestina, com Jerusalém ali, né, sendo, na verdade, capital dos dois países. Então, assim, os Estados Unidos bancou a criação do Estado de Israel para ter uma base ali no Oriente Médio, e os Estados Unidos mantém ali, também se vale muito da guerra. Os Estados Unidos é um país que se vale muito da guerra, um país bélico, né, que anda espalhando guerra para todos os lugares do planeta. Então está sofrendo ali o povo de Israel, o povo da Palestina, sofrendo o povo mesmo, né? E grupos ali mantidos, uma parte mantida ali, a mais mantido lá pelo Egito, Irã, Arábia Saudita, né? E Israel bancado ali pelos americanos, alguns países da Europa, enfim, mas no fundo ali que está sofrendo é o povo que não quer aquela guerra, mas está ali no meio, e é feito de escudo humano, inclusive, para poder manter essa guerra insana que estressa todos nós, porque o povo palestino e israelense estão sofrendo. Agora, o Brasil está presidindo o Comitê de Segurança e é um teste até para o nosso presidente Lula, e ele foi rápido em poder trazer as pessoas que precisavam sair daquele conflito armado. Nós temos um pouco de experiência nessa questão da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha está ali intermediando, e a atuação da FAB, né, da própria diplomacia do Brasil foi fundamental para tirar as pessoas que ainda precisavam sair daquele conflito. Né? Uma ação espetacular, inclusive Paraguai, a Argentina também tinha nacionais deles lá naquela área de conflito, solicitou apoio ao Brasil para poder fazer o resgate do povo, tanto que estava lá em Israel, como que estava ali na faixa de Gaza, enfim. Mas, Renata, essa guerra, como as outras que você falou, toma um vulto grande no cenário internacional, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente vive guerras semelhantes no nosso país. A gente vive guerras semelhantes, morre muita gente,
nos confrontos, né, as polícias mal preparadas, tanto lá em São Paulo, quanto aqui no Rio de Janeiro, quanto na Bahia, por exemplo. Então, nós temos uma guerra aqui, nós temos uma Ucrânia, nós temos uma faixa de Gaza aqui no país, que ela é pouco falada. Né? Essa outra ganha o cenário internacional, né? E a gente foca ali. Mas a gente não fala aqui da nossa guerra, né? Que mata muita gente. Todo dia também, né? O Brasil vai poder aprender com os conflitos internos, né? Como lidar com isso. Mas nós temos que torcer e também trabalhar para que essa questão religiosa não suba os termômetros, né? Porque toda vez que se tenta fazer uma paz, decretar uma trégua, o conflito religioso se vem à tona e acaba se atrapalhando. E as pessoas que estão ali, que querem trabalhar, que querem estudar, que querem suas vidas, elas precisam ter, primeiro, uma trégua para sair daquele conflito. O míssil, quando ele cai, ele não cai para matar uma pessoa, ele arrasa quarteirão. E as armas hoje que estão em prática são autodestruição. A pessoa perde o braço, perde a perna, às vezes a pessoa não quer sair de casa, porque a vida toda luta para poder construir um patrimônio, de uma hora para outra tem que sair correndo. Muitos idosos, muita gente em hospitais, e a gente precisa que o povo brasileiro ele possa entender que a gente não pode se intermediar na questão religiosa, sim, e pensar em primeiro momento salvar a vida, né? Renato, só a preocupação dessa guerra ela nos entristece porque a gente não vê uma solução de paz. Os Estados Unidos poderiam mediar muito bem, mas o Conselho de Segurança, através do Lula, fez uma proposta que foi imediatamente rechaçada pelos Estados Unidos. Então a ONU fica sem função. A ONU ficou lá. Por isso que eu pergunto, para que serve a ONU? Não serve para não medir conflito, os Estados Unidos faz o que quer, a Rússia faz o que quer. Enfim, então a ONU hoje é um órgão sem função. E a gente vê lá o Hamas, que não representa os palestinos, querendo o extermínio de Israel, e a gente vê do outro lado também, pessoal, querendo exterminar os palestinos, tomar aquela terra toda. Enfim, e não tem ninguém para mediar esse conflito. O Lula está tentando, né? Fez um esforço nesse período que ele é o presidente do Conselho de Segurança, mas os Estados Unidos, que detém a força aérea, que mantém as guerras pelo mundo, quer fortalecer ainda mais a OTAN, porque a OTAN já tinha que ter terminado. A OTAN ela só funciona por um período. E foi se estendendo, e agora a Rússia está, estou aqui defendendo a Rússia, mas está tentando se defender. Na medida que a Ucrânia entra na OTAN, na verdade, os Estados Unidos ficam na cara do gol ali, junto com de frente para a Rússia. Então, é um conflito que eu vejo difícil da gente de ter uma solução. Porque o poderio bélico, a fabricação de arma, a guerra, ela gera poder. Gera poder para alguns interessados. Não é o interessado nessa guerra. Mas guerra, infelizmente, é o país mais bélico. Nós vamos, em outra ocasião, fazer um detalhamento melhor, até para fazer um levantamento geral, geograficamente, por que isso ocorre. Mas, nesse momento agora, eu vou te fazer umas perguntas, porque esse ano foi um ano de muitos avanços, né? Mas, antes de perguntar a você, eu quero mandar um abraço lá para o Capitão Neto, está ligadinho conosco, lá do Comendador Soares, o pastor Cláudio, lá de Areia Branca, professor Ari Aminon, daqui a pouco vai estar falando sobre o que é Nova Iguaçu, né? Isso é importante. Mandar um abraço para a professora Sueli Ribeiro, o Sandoval, lá do Sindicato Chico, já está mandando um abraço para você. Então, o pessoal está... Você que está ligadinho, se quiser mandar uma pergunta aqui para o Ferreirinha, eu fui descobrir agora que o nome dele é Carlos Roberto Ferreira. Né? Agora, Ferreirinha, antes de fazer uma pergunta normal, foi criado aqui o Comitê de Luta da Baixada. Né? Foi um avanço muito grande. Eu daqui a pouco quero mandar um abraço lá para o Nicolau, lá de Friburgo, daqui a pouco eu converso com você, está ao vivo e a cores aí. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre
mudança climática, também ele pode participar. Mas foi criado o Comitê de Lutas da Baixada. Qual o objetivo disso? Então, no ano passado, nós criamos esse comitê porque a gente observa que há muito tempo, né, os sindicatos vêm sofrendo uma ação de desmobilização, uma ação mesmo para acabar com a função do sindicato. Sobretudo nos últimos 2 governos que nós tivemos aqui no Brasil depois do golpe da presidente Dilma. Os sindicatos foram muito fragilizados. Né? A reforma trabalhista, por exemplo, ela foi maléfica de toda sorte com os sindicatos. A tentativa era de acabar mesmo com os sindicatos. E aí a gente resolveu, então, no processo da eleição, nós criamos um comitê sindical para apoiar a eleição do André Ciliano para o Senado. Os sindicatos têm, na verdade, uma ponta, né, uma porta de abertura lá em Brasília. Não tivemos sucesso com a eleição do André Ciliano, mas o comitê continuou. Uma ideia que a gente juntou os sindicatos aqui. Nós juntamos 32 sindicatos aqui da cidade. E foi a primeira vez que na Baixada Fluminense teve essa junção dos sindicatos. Os sindicatos aqui, por exemplo, nós temos comerciários aqui na Barro Júnior, nós temos químicos, do nosso amigo Sandoval ali atrás da prefeitura, nós temos bancários aqui na Via Live, as domésticas aqui perto do conjunto habitacional. Enfim, nós temos vários sindicatos aqui, mas nunca se visitavam um ou outro, né? Circulavam. Né? Era uma Europa, era uma segredinha. O comitê tem muito isso, a gente juntar força. E aí tem dado muito certo. A gente continuou lá no para eleger o presidente Lula, e aí depois achamos interessante a ideia de manter essa união para a gente lutar pelo fortalecimento dos sindicatos. Fizemos um seminário muito interessante, com 150 pessoas lá no Clube dos Comerciários, lá em Jardim Paraíso. Foi a primeira ação conjunta nossa. E de lá tiramos também a necessidade de juntar com o movimento sindical com os movimentos populares, os movimentos sociais. Aí veio mais, aí veio um montão de outras instituições, e nós, então, passamos de comitê sindical para comitê de luta sindical e popular. E a gente entendeu, Renato, que o trabalhador, mesmo ele tendo sindicato para lutar por ele, e lutar com ele, mas ele mora no bairro. Se ele mora no bairro, tem menos problemas lá no bairro, de transporte, saúde, de saneamento, enfim. Então, o comitê não podia lutar só pela questão sindical. Só pela categoria. Só pela categoria. Isso é também, porque ele mora no bairro, tem família no bairro, esses problemas sejam resolvidos. Então, o comitê é para isso, fazer a luta popular e a luta sindical com todos os sindicatos, porque, como diz o slogan do comitê, unidos e organizados, somos mais fortes. Agora, vocês chegaram aí em Brasília, né? Foram recebidos lá em Brasília. Então, fomos em Brasília, fomos recebidos lá, e lá no Palácio do Planalto, né? Pelo André Ciliano, que é o secretário nacional de Assuntos Federativos, nos recebeu muito bem. Fomos também no Ministério do Turismo, foi ainda a Daniela Padilha, ele era ministra naquela época, foi super bem recebido lá. Fomos no Ministério da Justiça, está com o Capelli, fomos recebidos pelo. Capelli está fazendo um bom trabalho, né? Estou surpreendendo. Ele é de Nova Iguaçu. Não, o Capelli foi secretário aqui em Nova Iguaçu. Inclusive, a esposa dele é aqui, da posse, né? Legal. Então, a gente foi lá em Brasília e entregamos várias pautas, né? Lá em Brasília, que já está tendo retorno agora do Ministério das Cidades e também do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Também já recebemos um retorno de algumas propostas que nós fizemos, né, naquele período, já foram acolhidas pelos ministérios. Agora, é importante que muita gente que está nos assistindo, até de outro estado, não tem ideia o que é a Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é formada por 13 municípios, 5 milhões de habitantes, maior do que muitos países, e tem um PIB gigantesco. Agora, o que está faltando, na realidade, a gente acompanha, é ter mais atenção à região, né, para poder resolver esses problemas, principalmente de mobilidade, de geração de emprego. Exatamente. Mas, Renato, então, o comitê, ele integra várias frentes de luta, né? Uma das frentes de luta que o comitê integra é o movimento, é o programa Baixada em Movimento. É uma outra frente de luta. Aí, junto com o pessoal
na Casa da Cultura de São João do Meriti, né, do nosso amigo Jorge Corrêa, junto com o Observatório das Metrópoles, do ICUR, da UFRJ, a gente fez aí um diagnóstico da Baixada Fluminense. E aí, Renato, tem coisa muito interessante nesse diagnóstico. Né? Nós fizemos o 1º de maio, o comitê fez o 1º de maio, este ano aqui em Nova Iguaçu, na Praça Santo Dumont, que a Cruz Vermelha esteve lá, participando e tal. E aí tinha um outro 1º de maio no centro do Rio. Né? E eles insistiram para que fizesse um ato unificado, né, do 1º de maio, não na Baixada, mas fizesse tudo lá no centro do Rio. Mas com base nesse diagnóstico, do Observatório das Metrópoles, do ICU da UFRJ, desse programa Baixada em Movimento, a gente bateu o pé e teve que fazer Nova Iguaçu. Por uma questão que o pessoal ainda não sabe, Nova Iguaçu e muitas cidades da Baixada não são mais cidades dormitórias. 67% da população, né, das cidades da Baixada trabalham e moram na Baixada Fluminense. De sorte que não tem sentido você, então, fazer o 1º de maio fora da Baixada. As pessoas moram aqui, trabalham aqui, e na hora de fazer a comemoração do Dia do Trabalhador, você tem que se deslocar para o centro do Rio de Janeiro. Você vê como é importante esse diagnóstico. Né? Porque se a gente não tivesse esse dado, talvez a gente iria para o centro do Rio, comemorar o Dia do centro do Rio, não da nossa região. Olha só, nós estamos aqui recebendo, né, a Viviane Flores aqui, mandar um abraço para o Valdinei, está lá em Campo Grande, ligadinho na nossa programação. Também, e tem o Valdinei também, que trabalha lá no governo, está ligadinho. Mandar um abraço para o Ricardo, jornalista lá do Flamengo, né, sintonizado junto conosco, e o Theo, do Sindicato dos Comerciais. A gente vai dar uma festa agora de semana. Né? Olha, já que você está mandando um abraço aí, quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Caldenes. Ele foi eleito à diretoria para a presidência do SINDIESP, que é o Sindicato de Informática, né, do Estado do Rio de Janeiro. Então, foi eleito ontem, né, com a grande marca de voto, para o Caldenes e a diretoria, né, um abraço aqui do programa Municipalização meu, né, e da nossa. Eu quero aproveitar o programa Municípios em Ação, voltou, né, nós voltamos. Nós vamos trazer várias personalidades, várias celebridades do Ferreirinha, para poder falar, fazer um balanço geral. A nossa região, na realidade, se fosse pegar a Europa, né, tem muitos países da Europa e cabe aqui dentro da Baixada. Então, para tu ver a importância, o PIB do Brasil passa aqui na porta, que é o Rio e São Paulo. Então, nós vamos convidar, município por município, cada celebridade, cada formador de opinião, para poder falar o que está acontecendo no seu município. O ano que vem é um ano importante, porque as pessoas elas não dão importância à questão da gestão pública, mas é através do voto. E as pessoas mudam a sua realidade. E outra coisa também, a pessoa precisa conhecer. Você só protege aquilo que conhece. Tem muita gente, por exemplo, que fala na Baixada, vem aqui igual meteoro, mas nunca conhece, não sabe o que é Timbá, não sabe a potência, né, a Ausch, muitos lugares importantes. Então, nós vamos trazer todo mundo aqui para se manifestar. E falar nisso, Ferreira, Nova Iguaçu em debate, né, um fórum, né? Eu queria que você pudesse falar sobre essa importância aqui para a gente. Então, você acabou de falar que 2024 é um ano muito importante, né, dos municípios, que são eleições municipais. Ano que vem a gente estará se decidindo quem vai ser os novos gestores da cidade, né? Novos prefeitos, né? Novos vereadores e vereadoras. E aí nós criamos, sentindo a ausência de debate nos problemas da cidade, nós juntamos um grupo de pessoas interessadas em debater a cidade, e foi criado, então, o grupo, o Fórum Nova Iguaçu em Debate. Né? Esse fórum ele nasceu de um café, um grupo que a gente se reunia, chamado Café Político, e aí a gente conversou com várias personalidades, e dali a gente pensou em criar esse fórum. Né? A gente já fez 2 debates. O primeiro foi com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, lá na sede da OAB. Muito preparado. Muito preparado. Tratamos lá da reforma tributária e os efeitos dessa reforma nos municípios e no Estado do Rio de Janeiro.
Esse foi o primeiro debate do Fórum em Nova Iguaçu de Debate. Fizemos o segundo agora, ali no patronato. Nós tratamos lá da questão da mobilidade urbana, transporte, mobilidade urbana e qualidade de vida. Trouxemos uma galera aí, a COP da UFRJ, junto com o Vicente Loureiro, que foi um debate que gerou muita participação. E agora vamos fazer o próximo, dia 13 de novembro, já tem data e local, e horário. 13 de novembro, às 18 horas, ali no Teatro do Colégio João Luiz de Nascimento, Escola Técnica, João Luiz de Nascimento, lá para o Bolívia. É que dia é isso? Na segunda-feira. Segunda-feira, às 18 horas, ali no João Luiz de Nascimento, nós vamos tratar dos efeitos climáticos na Baixada Fluminense e tratar do tema enchente e a prevenção e combate às enchentes, e trabalhando o retorno do projeto Iguaçu, que era um projeto que estava no PAC 2, que começou em 2007, foi até 2012 muito bem, razoavelmente bem, mas depois com aquela crise de tirar Dilma, Temer e o outro governo, então sumiu ali o projeto Iguaçu, ficou paralisado. E então nós vamos debater esse tema da situação das enchentes na Baixada Fluminense e aproveitando a questão dos efeitos climáticos aqui na região. Isso é muito bom. Esse é tema fundamental, é importante você ficar ligadinho, para poder participar. Os pré-candidatos a prefeito também vão participar, vão ser convidados? É aberto a todos que queiram participar. Não tem veto nenhum, não é um movimento partidário, é um movimento de debater a cidade com quem quer debater a cidade. Isso é importante porque isso fica na pauta, Quem assumir já sabe que aquilo ali é um compromisso de enchente todo ano tem esse momento. Esse é o objetivo. E o pessoal só vê a enchente quando ela acontece. Tem que debater enchente agora, a prevenção agora. E o projeto Iguaçu é um projeto espetacular. Estava no PAC 2, parou. Para você ter ideia, aquelas ações que está tendo aqui, o Comendador Soares, ali no Rio Botas, é uma partícula, um pedacinho do projeto Iguaçu, que foi o que a gente conseguiu fazer quando eu estava lá como vice-prefeito, junto com o Rogério até 2020. A gente conseguiu cavar e trazer mais o projeto no seu conceito, na sua concepção de trabalho. Esse é o programa Municípios em Ação, e hoje nós estamos aqui com a participação do Carlos Roberto Ferreirinha, Ferreirinha, você foi ex-vereador e vice-prefeito também de Nova Iguaçu, Agora o teu time de futebol é interessante, você é Bangu, da religião cristã. Você é da religião 3, então. Eu sou banguense, eu torço pelo Bangu. Adoro torcer pelo Bangu. Agora eu vou conclusão do São João do Campeonato Carioca, e meu filho e minha esposa, todos são tricolores. Então, aí nessa vibe, torcendo para o nosso tricolor ganhar essa Libertadores aí com o Petônio. Aí tem felicidade em casa, tem alegria em casa, e me alegra também. Ferreirinha, eu fico muito contente de você ter participado conosco aqui. Em breve eu vou te convocar. É importante esse fórum democrático, porque visa fazer com que a população, me engasguei aqui, a população de Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense se conheça. Nós temos uma deficiência gigantesca, nós não temos um canal de televisão e nem uma rádio FM. E é um desejo nosso, uma luta de muitos anos. Você já participou comigo lá na Rádio Baixada, em Areia Branca, e nós precisamos chamar a atenção do poder público no sentido de essa necessidade de colocar isso como acerto. E na medida que você dá visibilidade ao município, você gera emprego, gera qualidade de vida, as campanhas publicitárias para orientar a população. O que eu aprendi com o sábio é o seguinte: se você não organiza o povo te desorganiza. E ter um canal de comunicação, eu gostaria que isso pudesse também, dentro dessas pautas que você colocar, ser discutido, porque passa ano, entra ano, muitas das vezes as pessoas. E outra coisa, uma evasão de renda gigantesca. Porque, por exemplo, se a pessoa faz uma propaganda lá na Barra da Tijuca, lá, um carro
uma pizza, uma roupa. Se você é daqui no Nova Iguaçu, sai de Japeri, sai de Queimada, vai comprar lá. Outro dia, eu quase fiz um amigo passar uma saia justa, porque ele comprou um carro novo, levou lá a esposa dele para comemorar o carro novo, aí o cara morava na Baixada. Então, o dinheiro do imposto que era para ficar aqui, acabou tendo uma evasão. Então, eu quero te agradecer, né, pela tua participação junto conosco, vai ter uma oportunidade de a gente aflorar mais esses pensamentos, e eu gostaria das suas considerações finais. Eu só queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Esse programa é muito importante para a Baixada. E aproveitando, Renato, que você nos convidou aqui para colocar esse tema, aqui tem uma rádio, televisão aqui na Baixada, canal, da gente então fazer um debate sobre comunicação da Baixada Fluminense. Eu acho que esse é um debate que é necessário, importante aí. A gente trata desse tema e a gente também busca, corre atrás de efetivar, dar ênfase a essa necessidade da Baixada. A gente chama um pouco de meio de comunicação para transmitir o vídeo. Eu agradeço a produção. Muito obrigado e até a próxima. Ok, muito obrigado. Esse é o programa Municípios em Ação, hoje com a participação do Carlos Roberto Ferreirinha e falando vários assuntos. Nós vamos dar um rápido intervalo, rapidinho, e daqui a pouco nós vamos falar sobre o Movimento Nacional ODS. Nós vamos trazer aqui a coordenadora estadual do Movimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a doutora Cristina Pinheiro. Rapidinho, é só para beber uma aguinha, café, voltamos já já. A Cruz Vermelha de Nova Iguaçu apresenta sua Escola de Especialização em Saúde Pública, a ESESP. A Cruz Vermelha do município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, disponibiliza seus cursos em um amplo espaço localizado ao lado do Top Shopping e a Via Light. Oferecemos cursos técnicos e cursos de especialização. Cursos técnicos: enfermagem, radiologia, saúde bucal, análises clínicas. Cursos de especialização: hemodiálise, neonatologia, instrumentação cirúrgica, enfermagem do trabalho. Nossos laboratórios são completos, possibilitando aos alunos a chance de vivenciar cenários estudados em sala de aula, com uso de simuladores e a orientação de professores e monitores, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e biólogos com licenciatura e especialização em diversas áreas da saúde. Os estudos ocorrem através da aplicação de técnicas e procedimentos de forma metodológica e prática, para que os nossos alunos possam adquirir conhecimento e desenvolver as habilidades necessárias. Contamos com 16 polos e estágios para os nossos alunos adquirirem a vivência prática necessária. Nossos certificados são reconhecidos internacionalmente. A Cruz Vermelha oferece também cursos livres como CTI, Centro de Tratamento Intensivo, APH, Atendimento Pré-Hospitalar, Formação de Socorristas, Primeiros Socorros, Básico e Avançado, Bombeiro Civil, Tanatopraxia, Cuidador de Idoso. Entre em contato e faça já sua inscrição. Seja um profissional da área da saúde. Venha para a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, uma instituição de ensino com 30 anos de excelência. Estou de volta. Esse é o programa Município de Ação, diretamente ao vivo e a cores, para você que tem que aqui, como transmitindo para as redes sociais. Eu quero hoje agradecer a presença da doutora Maria Cristina Pinheiro, né? Ela é assessora e da curadoria e coordenadora estadual do Movimento Nacional ODS. Primeiro, mais uma vez, lhe agradeço. E, doutora Maria Cristina, o que é ODS para quem está nos assistindo hoje? Bom dia para quem nos assiste, bom dia para todo esse público, né? Ouvindo uma pauta tão importante, parabenizar e agradecer ao Renato pelo convite, e dizer que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é um pacto da ONU, mas é um compromisso que todos nós brasileiros temos que ter. Nós tivemos a Rio+20, onde 193 países membros da ONU se organizaram e se comprometeram, né, em encontrar caminhos que fossem bons para todos, né? Por isso que a gente fala Agenda 2030, porque em 2030 o Brasil e todos esses países que se comprometeram
deverão apresentar aquilo que foi proposto. Erradicar a fome, a questão que a gente tem falado muito, mas como tem sido um problema muito grande, o Brasil já foi referência, hoje voltou para o mapa do mundo. Então, a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa trabalhar a questão da segurança alimentar, porque não basta só comer, precisa saber o que a gente come, a gente precisa comer comida de verdade. A gente não pode ser um país que combate a fome, mas também ser o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E aí a gente tem que se perguntar, que comida é essa? Falar de saúde e bem-estar, depois de passarmos por uma pandemia, e a gente começa a observar o quanto é importante a saúde mental. A gente começou a perceber, algumas pessoas passaram a perceber o quanto é importante a gente ter saúde mental, que está no objetivo 3, no mundo onde está todo mundo correndo, passando o tempo todo com muitas coisas, a gente vê as academias cheias, corpos sarados, em cabeças que não estão cabeça vazia, Então, a gente precisa pensar o que é importante para você de verdade. Essa saúde mental, No mês passado, a gente falou do Setembro Amarelo, o quanto é importante a gente verificar, porque, infelizmente, a gente não tem dados, a questão do suicídio, esse é pouco falado, existe, inclusive, um preconceito, você vê como foi noticiado aí com algum artista, que se jogou no prédio, a gente sabe que a suicídio diz que acredita-se numa tentativa de suicídio, as pessoas ainda têm um certo preconceito em falar, e a gente precisa falar, porque o Brasil está ranqueando a questão da depressão, e a gente precisa tratar, porque, infelizmente, a gente só valoriza o que a gente vê. E, por isso, a depressão tem que ficar esquecida, e as pessoas estão a cada dia mais agressivas. Agora, doutor Cristiano, só para poder a gente não fugir desse tema, o que é depressão? Porque todo mundo fala, é uma palavra composta, mas o que significa, quais são os sintomas, como é que pode se livrar? Eu falo os sintomas mais comuns, porque eu não sou médica, mas a depressão é uma doença da alma, ela vem de dentro para fora. Quem tem depressão tem inúmeros sintomas, pessoas que têm frustração, tem ânimo para fazer absolutamente nada, é uma tristeza profunda que precisa ser tratada, precisa ser cuidada, precisa ser ouvida. Muitas vezes, as mulheres, ranqueiam muito esses dados, que além da violência que sofrem todos os dias, a gente vê aí que mais um dos objetivos do ODS, que está no objetivo 3, eu falei do 1 e do 2, o objetivo 3 que era de saúde e bem-estar, a gente tem esse problema que precisa, inclusive, ser tratado pelos municípios. A gente precisa ter atendimento, porque a gente não tem os atendimentos que envolvem a questão psiquiátrica, as questões que envolvem a depressão dos municípios, está fatiado. A gente precisa ter um CAPS funcionando, a gente precisa ter psicólogos à disposição, e às vezes eu vejo gestores públicos falarem assim, não, a nossa saúde está bem. Que saúde é essa? Que saúde é essa que a gente vai se referir? De hospitais que a gente sabe, a saúde nunca vai atender essa demanda, o que a gente gostaria, Mas a gente precisa que os gestores, e aí como a gente está falando de um programa que atinja os municípios, que fique esse alerta, que os prefeitos consigam colocar psicólogos para atendendo como psicólogo, porque a gente vai ter um problema. Às vezes os profissionais estão nos municípios trabalhando como técnico e não podem desenvolver o seu papel como psicólogo. É um outro problema muito sério que a gente tem dentro dos municípios. Então a gente fica falando de saúde, e a gente pensar em saúde de uma maneira integral, desde a saúde física até mesmo a saúde mental. Agora, as escolas, por exemplo, a rede estadual, as redes municipais, elas estão preparadas? Porque eu trabalho direto com a Cruz Vermelha também. E a Cruz Vermelha faz muito trabalho. E nós chegamos à nossa informação, até passar rápido, porque eu sei que o ODS é muito maior que isso. Mas tem uma quantidade enorme de pessoas, de 12 até 29 anos, que cometeram suicídio. Exatamente. Como eu falei, é um assunto que pouco se fala, se você entrar na internet, pouco você vai encontrar esses dados, até por uma questão da Organização Mundial de Saúde. Você vê que você tem inúmeros casos de suicídio no metrô, mas você não ouve falar, você vê por quê? Para que você não estimule outras pessoas a estarem cometendo. O que acontece? As mulheres, elas cometem mais suicídio. No entanto, elas obtêm um resultado letal muito menor. Por quê?
Porque a mulher geralmente toma medicamento, ela tenta de uma outra forma, né? E ela nem sempre consegue obter o êxito. Os homens tentam menos, mas o índice de letalidade é maior, porque os homens tentam de uma forma diferente. Através de um tiro, de forcado, de maneiras que, infelizmente, são mais efetivas. Então, a tentativa de suicídio é realmente está maior para as mulheres. No entanto, o resultado, né, não vou dizer que é o êxito, mas o resultado de conseguir concretizar o fato ocorre muito mais com os homens, né? E os jovens nas escolas precisam ser tratados. A gente tem uma série de assuntos que a gente precisa falar nas escolas. Eu faço esse trabalho também, junto com delegados, com psicólogos. A gente fala do trabalho de prevenção às drogas, porque a gente precisa falar de saúde mental, saúde física, a gente precisa falar de educação ambiental nas escolas. Então, tem uma série de assuntos transversais que precisam ser discutidos fora desse currículo que a gente já conhece. Dessa forma de educação que a gente tem, que os alunos já não aguentam mais, né? Eles precisam ter um professor que trabalha conosco, que tem uma visão, né, muito ampla, e a gente faz essas discussões em algumas escolas. Agora, doutora Maria Cristina, eu estive a convite, né, no evento que a senhora fez, fiquei muito impressionado, até a Beyoncé, aquela cantora, fez até uma música, né, impactante. Eu achei que aquilo ali tinha que ser utilizado em todas as campanhas publicitárias para que o jovem, né, pudesse vê-la como um ícone para chamar a atenção do que está acontecendo. As pessoas podem me convidar para poder ir na comunidade, nas atividades? Nós fazemos, eu sou do Movimento Nacional, o movimento partidário, ele acontece em todo o Brasil, nós temos representatividade nacional. A gente já trabalhava com o Pacto da ONU, desde o Pacto anterior, que foi o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, 8 objetivos, 8 maneiras de mudar o mundo. De 2000 a 2015, foi feito um novo pacto, que são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele é uma continuação do ADI de uma maneira mais ampla, né? E nele, a gente fala de uma plataforma de sustentabilidade. E a sustentabilidade é apresentar hoje para que a gente possa ter amanhã, falando de uma maneira mais clara e mais fácil de ser entendida pelas pessoas. E é isso e essa plataforma que os ODS eles preconizam e trazem para que a gente consiga falar. É importante que a educação, a saúde, a Secretaria de Trabalho e Renda, Emprego, tudo isso está dentro dessa plataforma dos ODS. Eu vi você falando aqui com o deputado anterior, né, que a gente está preocupado com a guerra é sempre uma preocupação, mas a gente tem a nossa guerra diária, que o Brasil não queria estar em quarto, é um país que está em quarto lugar no mundo, que mais mata. Então, a gente fala sempre do despreparo dos policiais, mas a gente também precisa fazer uma reflexão do despreparo dos governantes. Porque é muito fácil falar que quem é comandado, ele é despreparado. Mas a gente esquece que, às vezes, quem comanda está muito mais despreparado do que o comandado. Porque a gente não vai resolver a questão das comunidades matando todos os dias como se mata. A gente precisa de políticas públicas para que a gente consiga levar educação. A gente está numa maré que não tem aula há dias. Eu sou mãe de um policial do BOP. Eu trabalhei durante muitos anos em direitos humanos. E aí, dentro de casa, a gente tinha, né, uma visão que as pessoas têm de direitos humanos são através do bandido. Não, direitos humanos são para todos os cidadãos. Infelizmente, a gente criou uma visão errada e a sociedade acaba fazendo essa leitura. Porque a violência no Rio de Janeiro, ela tem cor, ela tem o local, ela tem assim como a violência contra as mulheres. Né? Maior índice de violência cometido as mulheres negras, as mulheres periféricas. Isso não significa que as mulheres brancas não sofram nenhum tipo de violência, tá, gente? Mas a gente precisa olhar a sociedade no todo. Eu atuei durante muitos anos no governo do Estado. Eu visitava os municípios, eu fazia palestras junto com toda uma equipe. Existe um grupo voluntariado que faz parte do movimento nacional e cada um com a sua expertise leva a sua experiência para os municípios. É difícil até para você dialogar nos municípios, porque a gente encontra, muitas vezes, pessoas despreparadas para assumir alguns cargos. Esse político não tem nenhum tipo de pré-requisito, infelizmente. Né? Então, essas pessoas, às vezes, elas não estão preparadas para estar desenvolvendo políticas que atendam. E quando a gente tenta, às vezes, falar com o prefeito, com o secretário, a gente ainda vai com uma dificuldade imensa, que é conseguir esse diálogo. Então, agora,
a senhora tocou num ponto que é a base da sociedade, né? Por exemplo, a pessoa para fazer engenharia tem que estudar, ficar muito tempo, professor tem que estudar, médico tem que estudar, motorista, tudo. O único que não precisa estudar é o político. E ele vai mandar em todo mundo. Então, uma dessas propostas não poderia mudar o conceito da sociedade, por exemplo. O que eu vou falar até polêmico. Muita gente pode gostar do que eu vou falar ou não. Eu acho que a pessoa, para poder ser candidata, ela tinha que passar por um banco escolar. Ela tinha que ter noções de administração pública, tinha que ter noções do que é lidar com a comunidade. E muitas das vezes, o que nós estamos acompanhando no cenário é o processo eleitoral, né? Não tem discussão, não tem uma preocupação com isso. Isso é uma responsabilidade do partido político, né? Que vai escolher os seus quadros. Mas esse orçamento todinho, que é financiamento público, né? De campanha e partidário, não teria que ter cada partido capacitar e qualificar os seus quadros para poder representar, porque aí não entraria em conflito, né, com a realidade nossa. Porque todo político, na realidade, é um bode luxo da sociedade, não é verdade? É porque nós pagamos o salário. E todas essas informações todas acabam caindo quem vai fazer aí, não é verdade? Há pouco tempo, o governo federal criou o PPA participativo, onde ele levou os ministros para visitarem todos os estados brasileiros. Aqui no Rio de Janeiro, eu fui convidada, então, com a ministra Tebet e o ministro Márcio Macedo, onde nós fizemos a apresentação do PPA participativo. E uma das propostas era levar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o PPA participativo, para que isso se torne uma política pública. Porque o trabalho de casa, gente, já foi escrito, agora a gente precisa executar. A gente não tem que reinventar a roda. A gente fica o tempo todo falando de assuntos, não adianta falar de mudança climática, não adianta falar que o Rio de Nova Iguaçu e que de Belfor Roxo, e que de Caxias, e que do Acari, e que de todos esses lugares no Rio de Janeiro, enche se a gente não falar com a comunidade do entorno. Se você fizer uma dragagem do Rio, eu sempre digo quando eu faço palestras, que existe uma casa Bahia dentro de todo o Rio. Quando você enfia um trator ali dentro, você tira a cama, a geladeira, a máquina, sofá, você tem uma casa Bahia. Televisão, você monta uma casa quando você faz a dragagem do Rio. Então a gente precisa muito mais de dragar no Rio, de fazer todas essas histórias que lá o cara vai lá tirar foto, estou fazendo a dragagem do Rio. E cadê a educação ambiental? Cadê onde eu digo para as pessoas que ali não é um lugar? Cadê o recolhimento? O 1746 funcionando para fazer o recolhimento, quando a gente tem um sofá velho, a gente não precisa jogar no Rio. Então a gente precisa trabalhar e dialogar com a sociedade. Não adianta criar leis, não adianta fazer obra, não te dou casa se você precisa de uma ponte. Eu preciso dialogar com a sociedade. E hoje o grande problema é conseguir falar com o político. Você só consegue falar com o prefeito da cidade, você só consegue falar com o vereador da cidade em período eleitoral. Fora isso, você tem que rezar para conseguir uma agenda, porque estão sempre muito ocupados, para atender. Inclusive, eu estou fazendo aqui um convite no ar. Eu gostaria de, dia 10 de novembro, na sede da Cruz Vermelha, lá no Castelinho, convidar o prefeito de Nova Iguaçu para participar da nossa mesa de abertura, que nós vamos falar sobre o Novembro Azul. O quão é importante falarmos sobre o Novembro Azul. O número de câncer de mama em homens tem aumentado absurdamente. E a gente fica falando, claro, eu não sou uma pessoa que tive câncer, e acho que é muito importante que a gente saiba olhar para a gente com carinho, se cuidar, porque a gente também precisa trabalhar a questão do cuidado do homem. O homem só vai para o hospital quando ele está assim, ou ele empurrado pela mulher, ou quando ele fica com a mulher apertada do lado dele. Caso contrário, eles não vão. Então está na hora também de a gente começar a fazer uma campanha educativa para os homens. Primeiro, eles não usam preconceito, né? Eu vou lá fazer o exame, porque o exame não toque, né? E a medicina, inclusive, mudou. Você hoje tem um exame do PSA, e se houver a necessidade, você vai fazer um toque ou não. Né? Então, a gente precisa, são tantas coisas que nos impedem, às vezes, de termos vida e de termos mudanças, porque o nosso preconceito é desenhado pela nossa vontade de viver. E aí está na hora da gente começar a olhar para si, dentro do mês representativo, aí também a Novembro Azul, Outubro Rosa,
a gente começar a se olhar, se tocar, se permitir. Inclusive, existem mulheres que não vão a exames preventivos porque são impedidas pelos seus maridos. Isso é importante falar. Doutora, tem muita gente interagindo conosco aqui, mandando um abraço, né? O Washington, parabéns pelo programa. A Débora Almeida está falando também, saudade do programa. Isso é importante interagir e a sua voz está sendo ouvida, né? Isso é importante. Essa participação da ODS, as pessoas podem querer participar, como é que faz para poder integrar esse trabalho? Nós temos no nosso site, no Movimento Nacional ODS, lá na nossa página você vai ver os 27 estados. Nesse momento, nós estamos fazendo uma reestruturação do site, mas no próprio site você tem um termo de adesão. Pode falar para a gente poder divulgar? Entra no Google, coloca Movimento Nacional ODS. Você vai entrar no site e lá tem todos os estados. Você clica no Rio de Janeiro e se você não conseguir clicar no Rio de Janeiro, você pode ligar, tá? Vou dar meu telefone aqui no ar, meu telefone é mais do público, é 99789-1315, e que nós enviamos para você um termo de adesão. Seja empresa, sejam pessoas físicas ou jurídicas, nós temos algumas instituições que são os nossos signatários. O que é ser nosso signatário? É entender a importância dessa agenda e introduzir essa temática. O que isso tem a ver com o meu negócio? A Cruz Vermelha, quando a gente pensa, primeiro mão, a gente pensa no objetivo 3, que é saúde e bem-estar. Mas a Cruz Vermelha também promove cursos, ela traz educação, então ela também reduz desigualdades, que está lá no objetivo 10. Não dá para reduzir desigualdades se a gente não falar de educação, eu acho que é a maior ferramenta de transformação. E os ODS, eles estão interligados. Então, quando a gente fala de combater a fome, e a gente fala de educação de qualidade, a gente está pensando que o objetivo 1 também está ligado ao objetivo 4. São quantos objetivos? São 17 objetivos. A senhora pode falar para quem está... Objetivo 1, a gente fala do combate à fome. Objetivo 2, a gente fala de agricultura sustentável. Objetivo 3, de saúde e bem-estar. Objetivo 4, educação de qualidade. Objetivo 5, que é igualdade de gênero. Objetivo 6, água e saneamento. Objetivo 7, energias renováveis. Objetivo 8, que é falar do emprego pleno, digno, Objetivo 9, infraestrutura e tecnologia. Objetivo 10, que é reduzir desigualdades. Objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis. Objetivo 11. Objetivo 12, consumo consciente. Objetivo 13, são mudanças climáticas, combate às mudanças climáticas. Objetivo 14, vida na água. Objetivo 15, vida na terra. Objetivo 16, paz, justiça e instituições eficazes. E objetivo 17, que é o grande aglutinador, que são as parcerias. Agora, por exemplo, doutora Maria Cristina, quem está nos assistindo e ficou interessado em participar, em agregar, esse trabalho pode ser feito no município dele? Esse trabalho precisa ser feito nos municípios. Nós, como eu havia dito, nós tínhamos uma interação. O que aconteceu? Nós tivemos uma ruptura dessa temática em virtude do governo anterior. Nós tínhamos uma comissão. Essa comissão foi extinta na gestão do governo Bolsonaro. E essa temática meio que ficou acontecendo de uma maneira muito mais para as pessoas que tinham essa sensibilidade e entendiam a importância dessa agenda. Com a nova gestão do novo governo, ele deu um decreto e reativou a comissão. Existe um edital que está acontecendo, onde as instituições, governo e empresas, elas se inscrevem para participar. Nessa comissão haverá a participação de todos os ministérios e a sociedade civil e as empresas estarão compondo essa comissão, para que o governo consiga dialogar de maneira integral, porque não existirá Estado forte sem município forte, e não existirá país forte sem um Estado forte. Perfeito. Portanto, é importante que esse diálogo aconteça. Quando o diálogo acontece em cima da base, o governo federal levanta essa bandeira, isso também faz acender um alerta aos prefeitos. Que muita gente, de 92 países do município, eu digo que os municípios, desculpa, dos 92 municípios do Rio de Janeiro, eu me atrevo a dizer que nem 50% dos prefeitos conhecem essa temática. Eu digo isso porque eu visitei os municípios enquanto governo do Estado, e inclusive dentro do governo do Estado essa temática ainda é pouco abordada. Então, como é que a gente vai falar de políticas públicas, E aí a gente fala de ODS o tempo inteiro.
Vi você aqui na entrevista anterior falando, né, que a Cruz Vermelha e outros organismos internacionais estão envolvidos na guerra. Isso é parceria. ODS 17. Como é que a gente fala de paz se a gente está num país que mata? Né? Mata pessoas, ranqueia, né? Nós estamos em 4º lugar. Então, assim, os ODS estão acontecendo o tempo inteiro. É preciso que a gente consiga fazer com que esses objetivos, essas metas, se tornem tangíveis, principalmente nos municípios. Agora, os prefeitos eles podem requisitar, os secretários podem requisitar, as câmaras de vereadores podem requisitar a sua ida no município? Pode sim. E muito importante esse programa, Renato, você tem aqui 13 municípios que compõem a Baixada. A Baixada tem uma potência que eu acho que muitos governantes, muitas pessoas ainda não entenderam a importância da Baixada. Quando a Baixada aprender a dialogar, se os governantes trabalharem de uma maneira integrada, a gente vai mostrar uma Baixada diferente, uma Baixada com menos letalidade, com menos violência, com menos corrupção, porque temos gestores e temos prefeitos maravilhosos compondo a Baixada. É preciso que a gente aprenda a dialogar. A gente fala tanto em democracia, mas não aprendeu a ser democrático. Está na hora da gente aprender a ter um diálogo. Porque o diálogo, ele acontece dentro da nossa casa, na gestão pública. E quando ele não acontece, ele acontece o que está acontecendo agora. Ele gera guerra, porque onde não existe diálogo, não existe guerra. Agora, nós estamos entrevistando a doutora Maria Cristina Pinheiro, flamenguista, né, também da religião católica, e ela é assessora de curadoria e coordenadora estadual do Movimento Nacional do ODS. Eu queria fazer uma convocação, o programa Município de Ação vai estar à sua disposição. Se puder uma vez por semana, eu sei que sua agenda é muito apertada, mas as informações do qual a senhora está passando para todos que estão nos assistindo é fundamental. Às vezes, no município, está precisando de um link, né? Alguém que possa chegar lá, levar essas informações para mudar a realidade. E eu falou, se a gente também não for visto, não é levado. Né? Então, eu quero lhe agradecer o carinho, né, de toda a sua agenda de poder estar aqui conosco lá. E eu queria suas considerações finais. Primeiro, mandar um abraço para todo mundo da Baixada. Eu sei que a gente tem feito um trabalho por aqui, mais precisamente no Iguaçu, né, fomos recebidos pela Cruz Vermelha, que abriu as portas da sua casa, uma instituição séria e forte, que tem um nome a zelar, inclusive também precisando de mais apoio aí do empresariado, para fazer esse trabalho acontecer, porque juntos nós somos mais fortes. Então, eu queria deixar um recado e que as pessoas pudessem pensar, qual é a contribuição que você tem feito para o mundo? Qual é a contribuição que você tem feito para o seu município? Contribuir para o seu município não é apenas fazer grandes obras. A gente contribui para o município até quando a gente tem a consciência de votar. Quando a gente tem a consciência em quem vai administrar o município. Nesse momento, eu também estou dando a minha participação e a minha contribuição enquanto cidadã. Porque não adianta transferir a responsabilidade nem acreditar que a gestão vai ser a mesma. A gente precisa acreditar em um mundo mais justo e igualitário. E, para isso, o resultado das nossas escolhas podem trazer resultados benéficos para a nossa vida e para a vida dos nossos familiares. E aí, deixa um pensamento para vocês agora por ali. Não importa o teu ponto de partida. O importante é caminhar. E a gente precisa caminhar, acreditando que a gente pode ter um mundo melhor. Doutora Maria Cristina, muito obrigado pela sua participação. Fico muito contente, né, por a senhora ter passado todas essas informações. Pode uma vez, envie o convite, né, a convocação. Sempre que a senhora puder estar aqui conosco, é fundamental. E eu quero dizer para você que está nos assistindo aí, toda essa entrevista com a doutora Maria Cristina, nós vamos colocar na TV Metropolitana, canal 2 da NET, né, para você assistir às 11h30 da noite. E também no nosso blog, programa Municípios em Acão, né, tem cedilha.blogspot.com.br. E se você quiser, poxa, eu queria anunciar as informações que estão ocorrendo aí dentro do meu município, manda para nós. Nós temos uma equipe aqui que vai acompanhar e vai ter o maior prazer de convidá-lo para estar aqui. Doutor, muito obrigado pela sua participação. O programa Municípios em Ação vai dar um rápido intervalo, né? Daqui a pouquinho nós vamos entrevistar o professor Aria Minon, vai estar falando Nova Iguaçu, fazer um balanço geral. Voltamos já já. A Cruz Vermelha de Nova Iguaçu apresenta sua Escola de Especialização em Saúde Pública, a ESSP. A Cruz Vermelha do município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro,
Disponibiliza seus cursos em um amplo espaço localizado ao lado do Top Shopping e a Via Light. Oferecemos cursos técnicos e cursos de especialização. Cursos técnicos: enfermagem, radiologia, saúde bucal, análises clínicas. Cursos de especialização: hemodiálise, neonatologia, instrumentação cirúrgica, enfermagem do trabalho. Nossos laboratórios são completos, possibilitando aos alunos a chance de vivenciar cenários estudados em sala de aula, com uso de simuladores e a orientação de professores e monitores, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e biólogos com licenciatura e especialização em diversas áreas da saúde. Os estudos ocorrem através da aplicação de técnicas e procedimentos de forma metodológica e prática, para que os nossos alunos possam adquirir conhecimento e desenvolver as habilidades necessárias. Contamos com 16 polos e estágios para os nossos alunos adquirirem a vivência prática necessária. Nossos certificados são reconhecidos internacionalmente. A Cruz Vermelha oferece também cursos livres como CTI, Centro de Tratamento Intensivo, APH, Atendimento Pré-Hospitalar, Formação de Socorristas, Primeiros Socorros, Básico e Avançado, Bombeiro Civil, Tanatopraxia, Cuidador de Idoso. Entre em contato e faça já sua inscrição. Seja um profissional da área da saúde. Venha para a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, uma instituição de ensino com 30 anos de excelência. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação e com maior carinho, maior satisfação, estamos de volta. Queremos agradecer a quantidade enorme de pessoas que têm nos parabenizado, têm interagido conosco. Nós estamos aqui recebendo o professor Ari Aminon, grande flamenguista, né? Professor de História. Vice-presidente, ganhamos ontem 2-0, nação de campeão brasileiro. Agora, Ari, muita gente, por exemplo, fala da história, somente aqui da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, mas conhece pouco, né? Sim. E essa quantidade enorme de municípios que cerca, que faz parte da Baixada Fluminense, o professor Paulinho Leopoldo falava que era recôncavo da Baixada. Ele faz saudade, faz falta ele, né? Nós fizemos várias entrevistas. Eu fui conhecer Ribeirão Lages, tem uma Baía do Guanabara em cima da nossa cabeça aqui. É onde fornece água para a Light, né? Isso. Agora, Ari, por que se chama Cidade Nova Iguaçu? Nós estamos aqui na capital da Baixada, conhecida como Nova Iguaçu, mas por que se chama Nova Iguaçu? Porque, na verdade, Nova Iguaçu, se é Nova Iguaçu, é porque tinha a Velha Iguaçu. Aonde é a Velha Iguaçu? Na verdade, a palavra Iguaçu é uma palavra indígena que quer dizer muitas águas, formosas e fortes. Você sabe que Calqueira, que era o chefe da nação Tamoio, na praia do Flamengo, do Rio de Janeiro, e a mulher dele chamava Iguaçu. Agora imagina como era bonita a mulher de Calqueira, porque era chamada Iguaçu. Então, mulher formosa, bonita, igual o Rio. Essa é a parte engraçada. O segundo é que no Porto de Iguaçu era onde vinha a produção de Petrópolis, ia até o Porto de Iguaçu, do Porto de Iguaçu ia pela Baía do Guanabara e chegava lá no Cais Forró, que é hoje a Praça 15. Mas, vamos lá. Mas como é que vai virar Nova Iguaçu? Simples. Como era a parte da Baía do Guanabara, desse lado de cá, que é a cidade, era tudo mangue. Então, não se podia ter a linha férrea. Tinha a do Barão do Mauá, que fazia a produção de Minas, ia até Guia de Capacobaíba e vinha até a Praça 15. Fui muito lá. Eu fui lá há pouco tempo, mas eu não fui lá onde é a Estrada de Ferro. Na próxima vez, vamos lá. Então, o que aconteceu?
Então, precisava de áreas mais secas para passar a linha férrea, porque o Barão era inglês. A coroa portuguesa não gostava dos ingleses, naquela época, até hoje. Então, para construir uma nova estrada de ferro, precisava ir a áreas mais secas, mais internas da Baixada. E aí chegou aonde era uma comunidade, era um distrito chamado Machopomba. Você sabe que quando eu era pequeno, eu cheguei a ver essa placa aqui no centro da Iguaçu, Machombomba. Aí eu pensei, eu vou levar essa placa para minha casa. Aí depois eu pensei, estou longe de casa, estou em Nova Iguaçu, não vou levar. Você sabe que hoje eu me arrependo de ter aquela placa escrito Machombomba? Por quê? Machombomba era onde é hoje onde é a estação de trem de Nova Iguaçu. Ali é Machombomba. Então, aí tem uma grande discussão. Olha, história é um negócio, você prepara para a discussão. Tinha uma discussão, por que chamava Machombomba? Uns falam que nessa região tinha uma bomba bomba para trazer a água para a produção. Mas na máquina estava escrito, era machine. Em inglês. E todo mundo sabia que bomba era em inglês, quer dizer bomba. Então, como aquela população daquela época tinha uma certa dificuldade, como até hoje fala o do ré em inglês, aí falava machine bomb. E aí virou machombomba. E a outra ideia é que os trabalhadores perguntavam para o capataz: aonde nós vamos trabalhar hoje? Aí o capataz falava: marcham para a bomba. E marchar para a bomba, onde a bomba d'água, virou machombomba. Então, tem muitas derivações, né, desse significado, né? Tem. E pior é isso. Cada um pode escolher a que quiser falar, está ótimo, não tem problema. Mas aí, quando passou nas áreas secas da estrada de ferro, até São Paulo, aí foi criada a estrada de ferro, essa que nós temos aqui. E aí, com a inauguração da estrada de ferro, lá em 1850 e pouco, aí deram o nome de Nova Iguaçu. Então, podemos concluir que Nova Iguaçu existia anteriormente a Velha Iguaçu. Aí nós estamos hoje aqui em Nova Iguaçu. Eu quero fazer uma convocação a você, professor, porque nós temos 13 municípios. Sim. Né, de Guapimirim a Paracambi. Eu gostaria que, durante o programa Municípios em Ação, cada programa nós pudéssemos falar como é que surgiu a história de cada município. Até porque é para trabalhar com autoestima. A gente só protege aquilo que conhece. Por exemplo, o nome, vamos começar aqui, Paracambi. Por que Paracambi tem esse nome? E as belezas, a gastronomia, a cultura, o meio ambiente. Aí depois vem subindo até chegar a Guapimirim. É claro que muita gente... Guapimirim não faz parte da Baixada, que está colado ali com o Teresópolis, mas dentro da geografia, né, que foi constituída. Então, se a gente pudesse trabalhar pela tua bagagem, pelo teu conhecimento, porque os jovens que vão assistir esse programa, e as imagens que vão aparecer, eles vão ter uma ideia da importância do município, né? Vai ajudar a proteger. Nós falamos de muitas coisas aqui de interesse de domínio público, mas é importante que a garotada, ela dá continuidade ao nosso legado, não é isso? Sim, você está coberto de razão. Certamente, isso para mim seria muito prazeroso. Mas você é o cara mais importante para discutir todas as cidades da Baixada. Até porque ele conhece muito bem. Ele não é um iniciante da história da Baixada. Nunca foi. Desde pequeno, ele era já
Conhecia os mais antigos lá em Areia Branca e conhecia. Então, a alegria das pessoas saberem quem eram, como era o seu passado. Por exemplo, eu só vou dar uma muito engraçada. São João de Meriti já teve 3 prefeitos ao mesmo tempo. Aí. São curiosidades interessantes para a gente poder colocar. Ari, deixa eu só pedir uma parte a você. A Débora está mandando aqui um recado, né? A Débora Almeida, lá de Belfort Roxo, está dizendo assim: quando a população civil entender sua força, vamos ter mudança. E ela também continua: quando o povo negro e preto se juntar, vamos ter mudança. Então, é um conceito de pensamento. E eu quero aproveitar também e mandar um abraço, né, lá para Iracema Domingo, Valdinei, mandar lá para o Robinho, mandar um abraço, mandar para todo mundo que está nos acompanhando, pessoal do Ao Progresso, ligadinho na nossa programação. Muito obrigado aí pela audiência, né? E esse programa foi um programa rápido, porque nós estamos tentando melhorar, aperfeiçoar. E nós vamos ter muito mais a participação do aluno. Eu acho que quando você passa as informações todinhas e que a população começa a entender, né, a necessidade de trabalhar o turismo, o meio ambiente, a geração de emprego e renda dentro do município, faz com que o crescimento seja ordenado. E eu queria contar com a tua participação dentro dessa programação. Pode ser? Olha, vai ser um prazer para mim. Não sei se vai ser um prazer para quem nos ouve. Mas por quê? É muito dinâmico. A gente, professor de história, eles ligam século XVIII ao século XXI. Então, ele viaja na maionese. Por isso que todo professor de história é meio pancado das ideias. Porque ele muda de séculos e séculos e tenta chegar. Esse dia, eu fui numa palestra, e aí o rapaz lá falou assim: não, mas eu desconheço, essa aqui é rápida. De judeus. Eu falei: meu amigo, você sabe, esse judeu, ele estava questionando sobre a branquitude. Eu falei assim para ele: meu amigo, você sabe onde fica Israel? Ele: não, Israel fica na África. Aí depois eu mandei a segunda: vem cá, você já viu algum povo branco sendo escravo? Não, mas os judeus foram escravos. Aí tu acha que eles eram brancos e eram escravos? Não, os judeus eram negros. Para terminar, vai ter mais gente, Noa, tinha 3 filhos: Shem, Shefet e Cã. Hoje, os Shefet são os anglo-saxônicos, os europeus. Os Shem são o povo semita que vive no Oriente Médio. E Cã, que não é uma palavra hebraica, mas é uma palavra árabe, que quer dizer negros, que são da África. Então, meus amigos, quem conhece o judaísmo sabe que originalmente o povo beneano, sim, eram negros. Aí foi uma festa, primeiro começou um tumulto, depois uma brincadeira, ainda bem que eu saí vivo. Então, um bom período. Nós estamos chegando ao final da nossa programação, né? Programa Municípios em Ação. Foi feito para que você possa participar, interagir. E nós vamos abrir um canal de comunicação para que você possa trazer as informações de tudo que está ocorrendo dentro do seu município, dentro do seu bairro, as festividades, os eventos, turismo, né? Nossa equipe vai poder visitar esse local e levar as informações para que você possa divulgar o que está rolando aí dentro do seu município. Nós terminamos aqui a conversação com o nosso professor Ari Minor, flamenguista, né? Campeão brasileiro. E o programa Municípios em Ação fica por aqui. Com todos, uma boa semana aí, um abraço, até lá. Tchau. Tchau. Valeu, Renato.